PM do Maranhão, soldado militar combatente, lá em 2018, a banca fez a seguinte pergunta. Tá aí o texto, vamos fazer uma leitura desse texto? A primeira turma de oficiais da PM do Maranhão, concurso de formação de oficiais, formou-se em 1966 na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Daí em diante aconteceram, aí está o verbo destacado, formações em outras academias de diferentes estados, e a banca está perguntando o seguinte. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso a forma verbal aconteceram fosse substituída por ocorreu? Mais uma vez vou chamar a sua atenção aqui com relação aos verbos impessoais. Não é o caso aqui, mas eu vou trazer um outro verbo para você aqui. A gramática diz o seguinte. Quando a gente tem o verbo haver e ele estiver empregado no sentido de existir ou no sentido de ocorrer, como aparece na frase aí, né? Ou no sentido de acontecer, então este verbo haver aqui, ó, ele vai ser impessoal, ele não tem sujeito, ele está sempre no singular. Só que esses três verbos, que são seus sinônimos, eles são diferentes. Eles possuem sujeito, então eles possuem tanto o singular como o plural. Eles possuem os dois, tanto singular quanto plural. Diferente do verbo haver. Vejam que a questão traz o verbo acontecer. Ó. O acontecer está aqui, ó, e ele tem sujeito. Então ele pode ter singular e pode ter plural. E ele pede para você trocar pelo verbo acontecer aqui, ó, pelo verbo ocorrer ou ocorreram. Ele está pedindo uma situação facultativa, né? Ocorrer ou ocorreram. O que vai acontecer aqui é o seguinte. O verbo ocorrer, ele é um verbo que possui sim sujeito. Ele tem sujeito. Então, ele tem um núcleo do sujeito, que às vezes pode ser o próprio sujeito. E se ele tem sujeito, ele tem que concordar com esse sujeito. E nós vamos perguntar para o verbo, aqui aconteceram, o que aconteceram em outras academias de diferentes estados. Aconteceram formações, está aqui o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, então, no caso aí é formações, né? O sujeito é formações. Então, o verbo concorda com esse elemento, ainda que ele esteja pós-posto ao verbo, não tem problema nenhum, tá? Portanto, se eu trocar o verbo, conforme o examinador está me pedindo, o verbo acontecer pelo verbo ocorrer, que é o seu sinônimo, eles são sinônimos, né? Tanto o acontecer quanto o ocorrer são verbos sinônimos, mas ambos têm sujeito, assim como acontecer. E o sujeito aqui é formações, ele deveria concordar com formações. Portanto, a resposta aqui é não, está errado. A correção gramatical e o sentido do texto não seriam mantidos caso a forma verbal aconteceram fosse substituída por ocorreu ou ocorreram. Ela ficaria correta, vamos voltar um pouquinho, vamos deixar correta a pergunta, se fosse substituída por ocorreu, ele manteria a correção gramatical, né? Então tem que ser substituída por ocorreram aqui, e também o sentido original do texto, porque acontecer é um sinônimo de ocorrer. Aí sim a questão ficaria correta. Então vamos mudar a questão para ficar legal aqui, ó, esse nosso curso. Vamos mudar a questão. Ó. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso a forma verbal aconteceram fosse substituída por ocorreram. Deixa eu tirar esse o. Aí a resposta seria sim. Aí tudo bem. Mas como ele ele coloca esse verbo aqui, ó, ocorreu no singular, é isso que torna a questão errada. Vejam, o sentido pode ser o mesmo, mas se eu já tenho um problema gramatical aqui, ó, uma correção gramatical tem algum problema, então a questão inteira que já sofreu alteração.